Êxodo, capítulo 25, versículo 1 a 9. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração mover para isso, dele receberei a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata e bronze, e estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles de animais marinhos, e madeira de acácia, azeite para a luz, para o óleo da unção, e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Amém? Eu escolhi essa porção de Êxodo 25, me recolhi à tarde um pouco para examinar as Escrituras. E de há muito eu venho percebendo isso aqui. Nós temos uma vontade de ir para o céu muito grande. Todos nós, quando pregamos, quando oramos, quando falamos, nós queremos ir para o céu, porque para nós o céu é o melhor lugar do mundo. E Deus quer vir para a terra. Nós queremos ir para o céu, morar com Deus, e Deus quer vir para a terra morar com o homem. E as Escrituras revelam isso. Quando você lê o livro do Gênesis, que é um livro semente, você descobre Deus se aproximando de Moisés e dizendo: Moisés, eu vi a aflição, eu vi as lágrimas e eu ouvi a oração do meu povo, por isso eu desci para livrá-los, para tirá-los da escravidão. Agora eu te envio, vai e tira o meu povo, Israel, do Egito. Deus desceu, irmãos, e comissionou um homem, e aquele homem profeta era Deus em carne humana, porque quando Moisés falava, Deus se comprometia com as palavras de Moisés, de maneira que as palavras de Moisés não caíram por terra. Tudo que ele dissera aos filhos de Israel e a Faraó que Deus faria, ele fez. Deus cumpriu. Deus se aproxima de Moisés e diz: Moisés, sobe a montanha, porque eu quero falar contigo. Moisés teve que subir aquele monte, e a Bíblia o chama de Monte Santo, Monte Horebe, Monte de Deus. E Moisés sobe aquele monte, e Moisés jejua 40 dias e 40 noites. E talvez os irmãos não saibam que Moisés foi um dos poucos homens que jejuou 80 dias na sua vida. 2 vezes 40 dias e 40 noites. E quando nós nos parecemos mais com Jesus, é quando nós estamos orando e jejuando. Apesar de Jesus só ter jejuado uma vez na vida, porque a carne e os desejos da vida nunca o dominaram. Mas quando nós jejuamos, nós estamos dominando a carne, nos abstendo dessas coisas que nos deleitam. Moisés sobe aquele patamar, aquele nível espiritual para conversar com Deus. E ali, Deus começa a falar com Moisés. E observe você, que quando você lê o livro do Êxodo, a partir do capítulo 19, até o capítulo 41, é tudo que Deus falou com Moisés no monte, uma só vez. E como Moisés pôde guardar, como ele pôde escrever tudo aquilo, é que Deus lhe dera ouvido de erudito, para ele ouvir, gravar e observar o que Deus estava dizendo para ele. Parece que o mundo que estava ao redor de Moisés não existia mais. Ele estava absorvendo cada palavra, cada mandamento, cada estatuto, cada juízo, cada ordenança de Deus. Ele era o oráculo de Deus. Deus falava com Moisés, porque o Espírito Santo, que Jesus disse: ele vos fará lembrar tudo que eu vos tenho dito, estava em Moisés, lembrando para que ele pudesse escrever. Moisés desce do monte, e Deus diz
para Moisés: Moisés, vocês me farão um santuário. Eu estou sobre o povo em uma nuvem, mas eu quero morar com eles, eu quero habitar no meio deles. Então vocês vão construir um santuário para mim, segundo o modelo que eu te mostrei no monte. Para que Moisés pudesse descrever o tabernáculo, ele teve que subir onde estava o tabernáculo. Deus baixou o céu para Moisés. Igualmente aconteceu com João, o apóstolo, que estando preso na ilha de Pátimos, de repente ele teve uma visão, ele foi arrebatado em espírito para o dia do Senhor. E diz alguns comentaristas que a visão de João durou 2 anos. 2 anos de João na ilha. João, tudo bem? E João estava olhando o invisível, João estava no dia do Senhor, João estava vendo a eternidade. Era como se não vivesse mais ali naquele mundo, porque a cabeça de João estava lá no dia do Senhor. Conosco tem que acontecer a mesma coisa. Conquanto nós estejamos aqui, ainda sejamos marido, ainda sejamos pais, ainda sejamos patrões, ainda sejamos empregados, ainda tenhamos interesse nesta vida, os nossos olhos, o nosso pensamento está lá. Este mundo já se acabou para nós. Eu não tenho mais nenhum projeto para essa vida. Nada aqui me atrai. Não quero riqueza, não quero títulos. Eu estou querendo que o Senhor volte. É Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Esta é a minha oração. Aleluias. Então Deus diz: eu preciso de um santuário no meio do povo. Eu quero habitar no meio deles. E os irmãos, leia a sua Bíblia. Sabem que habitar com Deus não é fácil. Ele é santo, 3 vezes santo. Não é fácil habitar com Deus. E ele estabeleceu a lei cerimonial. A lei cerimonial previa que para que o povo tivesse comunhão com Deus era necessário que uma vítima inocente derramasse o seu sangue no lugar daquele pecador culpado, para que eles pudessem habitar com Deus. E ele diz: agora, Moisés, tu não vai exigir de ninguém. Tu vai falar à congregação: todo homem e toda mulher que tiver o coração voluntário e quiser ofertar ao Senhor, oferte. O que quer, não. Oferte ouro, prata, bronze, estofo, linho, pele de carneiro, pele de texugo, tintas vermelhas. Estas coisas eu preciso para que haja um santuário. Onde estava isso? Estava na mão do povo. Aquele ouro já estivera em templos pagãos. Aquele ouro já esteve nas orelhas de mulheres pagãs. Aquele ouro outrora estava lá como um adereço na mão de um ímpio. Mas aquele ouro estava desde toda a eternidade predestinada para estar no santo dos santos, para que a presença de Deus habitasse ali. Alguém podia dizer: é anátema, está na mão de Faraó, está na mão do sacerdote de Faraó. Mas Deus havia escolhido aquele ouro, aquela prata e aquele bronze para um determinado dia. Você lê sua Bíblia e sabe disso. Quando Israel foi sair do Egito, eles despojaram o Egito. Quando Israel saiu do Egito, aquela que outrora era a maior potência do mundo, tornou-se um reino de 5ª categoria e nunca mais foi uma potência. Quando nós saímos deste mundo, este mundo não presta mais. Nós damos sabor a este mundo. No dia que Deus tirar a igreja, só sobra juízo. E esta mensagem é mensagem de graça, mas também é mensagem de juízo. O povo recebe riquezas. Os israelitas receberam indenização de 400 anos, com juros e correção monetária. Mas lá no deserto eles não precisavam comprar carne, não precisavam comprar roupa, não precisavam comprar água. Deus dera tudo que eles necessitavam ali. No entanto, Deus diz: aquele que tiver o coração voluntário. Deus queria um santuário. Estava na mão do povo o material. E ele disse: se vocês fizerem, eu vou colocar inteligência no coração de alguns homens. Moisés só vai falar e eles vão conceber o meu projeto. Uma das coisas que mais me alegra no Evangelho é que para você pregar o Evangelho você não precisa saber tocar, você não precisa saber cantar,
Você não precisa ser teólogo, você não precisa saber tudo. Ah, mas numa igreja tem músico, numa igreja tem cantor, numa igreja tem isso, tem aquilo. Fale a palavra e o Espírito Santo vai escolher os Bezalael que ele quiser e vai dar inteligência a eles. Vai aparecer diácono, vai aparecer cantor, vai aparecer músico, vai aparecer ofertante, vai aparecer dizimista, vai aparecer intercessor. Só fale a palavra. E aquele vaso escolhido, quando ouvir a palavra, vai se posicionar e vai desenvolver o seu talento e o seu dom. Você não precisa formar ninguém. Deus vai formar. Se você é um vaso. E foi o que Moisés fez. Moisés fala, Deus escolhe 2 homens pelo nome, e a Bíblia diz que muitas mulheres, leia a sua Bíblia, capítulo 35 de Êxodo, muitas mulheres habilidosas fizeram cortinas e teceram linho e levaram para a casa do Senhor. Quem deu habilidade a elas? Elas eram servas lá no Egito. Deus deu habilidade a elas, porque elas não poderiam copiar nada da arte do Egito. Deus não aceita nada parecido com o Egito. As nossas músicas, os nossos hinos, as nossas pregações, as nossas roupas, o nosso linguajar não pode se parecer com o Egito. Nós estamos sendo formados uma nova nação, cidadão dos céus, de um reino superior, de uma herança superior. O escravo sai do Egito para ser cidadão, não mais um escravo. Deus está mudando a mentalidade de escravos, porque Ele queria habitar conosco. Imagine agora os serafins, aqueles seres ardentes diante do trono, que segundo Isaías capítulo 6, não poderiam olhar o rosto do Senhor. E vem Deus dizer: eu vou sair daqui agora, e eu vou descer para a terra, porque eu quero habitar com aquele povo. Mas Senhor, no céu não tem tudo que tu precisas. Uma hoste de querubins, arcanjos, serafins e miríades de anjos. Não, eu quero habitar com aquele povo. Eu vou habitar no meio deles. É com eles que eu quero habitar. Quando você lê sua Bíblia, você vai perceber que a única vez que um anjo pode ver a face de Deus é quando ele está te representando. Jesus disse que ninguém deve servir de tropeço a um destes pequeninos, porque eu vos afirmo que todo dia os seus anjos veem a face do Pai Celestial. Um anjo só pode ver a face de Deus quando ele está representando você, de tão importante que você é para Deus. Essa concessão é feita quando alguém chega lá, como aquele anjo que Deus colocou para cuidar de você. Então aquele povo não tinha a menor ideia do que eles representavam no projeto de Deus. Mas Israel era só um tipo. O corpo, a essência, a realidade é você. Somos nós. Esta igreja não é tipo de nada. Nós somos a realidade. Quando você lê sua Bíblia, leia a sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 5. Esta é a Gênese de Adão. Quando Deus criou, macho e fêmea os criou, Ele deu o nome de Adão. O nome da mulher era Adão. Eva é o nome do ser caído, só recebeu esse nome depois da queda. Portanto, o nome da igreja é Senhora Jesus Cristo. Este é o nome da igreja. Não é igreja bereana, não é Assembleia de Deus, não é adventista, é Senhora Jesus Cristo. Corregente, auxiliar idônea. E como ele não está fisicamente aqui presente, ela o representa, porque hoje ela é ele. O trono da misericórdia está na noiva. Quem intercede hoje é a igreja. Por isso que o último convite da Bíblia, de Apocalipse 21, o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga venha, e se alguém quiser, venha e beba de graça da água da vida. O último convite é feito pela igreja. Deus disse a Moisés: eu te envio. E este é um método que Deus nunca alterou, continua sendo o mesmo. Portanto, irmãos, um culto não é um lugar onde nós vamos para passar 1 hora, 1h30, batendo palmas, cantando hino, nos distraindo, sonhando com uma mensagem alegre, com uma piada, com um motivo, uma palavra de alta ajuda. Não, um culto é um lugar onde nós vamos ouvir Deus falar conosco.
É o lugar onde nós temos certeza que Deus irá alimentar-nos com a sua palavra, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se um culto não for para isso, não serve para nada. Agora, o culto nem mesmo pode ser feito pelo homem como ele quer. Leia a sua Bíblia. Deus disse para Moisés: vocês vão construir o santuário, e eu quero 2 altares. Quero um altar de bronze e quero um altar de incenso. Todo dia vocês vão sacrificar 2 cordeiros, é estatuto perpétuo. Pela manhã, um cordeiro e 1/4 de um hin de azeite, de manhã. À tarde, um cordeiro e 1/4 de um hin de azeite. Após sacrificar o cordeiro, pela manhã, você entra no lugar santo e queima incenso aromático perante mim. Senhor, mas eu não posso ir primeiro no altar de incenso? Não, não pode. Você tem que começar pelo altar de bronze. Por quê? Porque o altar de bronze representa a cruz. Você não pode orar, você não pode cantar, você não pode ofertar, você não pode discipular, você não pode fazer nada se você não começa da cruz. Se você não conhece Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tua oração é uma abominação, e tudo que você faz para Deus é inútil, não serve. Depois que passa pelo altar de bronze, você vai lá e queima um incenso. Mas eu não poderia fazer isso só à tarde? Não, tem que ser de manhã e de tarde. Isso é um estatuto. Não cabe a nós decidir como nós vamos adorar a Deus. Ninguém tem essa liberdade. O culto de Deus foi prescrito, é da forma que Ele falou. Por isso que Jesus diz em João 7,37: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá rios de água viva. É como ela diz, não é como eu penso, nem como eu quero. É como diz a Escritura. Por isso, irmãos, Deus quer nos elevar a este patamar, porque o santuário de Deus hoje, formado por pedras vivas, que somos nós, que estamos sendo colocados umas sobre as outras. E lembre-se que quando Salomão estava construindo o templo, as pedras eram cortadas lá fora, e era nelas feita um engaste, de maneira que quando elas foram assentadas umas sobre as outras, não houve barulho, nem houve zoada de martelo. O Espírito Santo se encarrega de pegar eu e você, que nós éramos pedras brutas, e Ele nos trabalhou de maneira que houve uma forma de engaixar eu e você, de maneira que aqui nós somos um corpo, nós temos uma só fé. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Glórias a Deus. Aleluias. Nós temos dons diferentes. Nós temos dons diferentes, cada um com um dom, e cada dom tem uma utilidade. E a pior coisa é quando o pé quer ser mão. Eu gostaria tanto, porque quando alguém vai cumprimentar, só a mão que pega. Nunca vi ninguém saudar com o pé. Mas eu estou com tanta fome, a comida está ali. Pois agora vai, irmão, sem o pé te levar. Como que eu quero ver? Vai lá, se o pé não te leva. E às vezes, irmãos, nós ambicionamos o dom do outro. Eu até citei um exemplo aqui na reunião. Você vai sair, toma um banho, aí põe um perfumezinho atrás da orelha. Quando alguém vai te abraçar, orelha cheirosa, o olho deve ficar com uma inveja. Só a orelha que está cheirosa. Ou então pega aquele perfume e põe no olho, para ver se você vai gostar. Porque a glória que é dada para um vaso pode ser a destruição de outro. Não precisa de 50 músicos, basta 4. É o suficiente para que a igreja seja edificada. Não precisa 50 pregadores, basta 1 para que a igreja seja edificada. Agora imagine sua mão e o seu olho. Olha o tamanho da mão, olha o tamanho do olho. Mas cada um tem uma utilidade. Se um órgão se rebelar contra o corpo morre. O corpo padece. Então nós temos que nos posicionar pela palavra e descobrir qual o nosso dom, qual a nossa função dentro do corpo. Porque quando nós fazemos aquilo para o qual nós fomos criados, tudo acontece de forma boa e correta. Eu até canto aqui. Às vezes eu canto. Peço a ajuda da irmã Rebeca, da irmã Lohane, e canto aqui.
Eu canto porque eu gosto da letra dos hinos, mas eu sei que no fundo os irmãos não estão gostando nem um pouco. Mas eu gosto da letra dos hinos. E todo mundo gosta de uma vez ou outra cantar, porque quem canta mesmo seus males espanta. Mas quando alguém que tem o dom canta, a igreja se alegra e se edifica. E os dons foram dados para a edificação do corpo. Essa é a verdade. Então, meus amados irmãos, tudo que foi doado para aquele santuário tinha um lugar para eles. Mas o ouro estava apenas em 2 lugares: no lugar santo, no candelabro, na mesa da proposição e no altar de incenso. E no santíssimo, no lugar santíssimo, onde estava a maior parte do ouro que foi doado para o tabernáculo. Deus está pegando você e eu, que não é mais o que você vai dar, é o que você é. O material para este santuário é aquilo que você é. E você mesmo e eu, que quantas vezes estivemos lá fora, Satanás não tem sabedoria, Satanás não tem discernimento, Satanás não tem este dom. Ele olhava para você e olhava para mim e não sabia quem nós éramos. Só Deus nos conhecia desde toda a eternidade. Por isso ele se enganou conosco. Mandou fumar, você fumou. Mandou beber, você bebeu. Mandou adulterar, você adulterou. Mandou mentir, você mentiu. Mas um dia a redenção chegou. O dia da expiação chegou. O ano do jubileu chegou. E você sabe o que acontecia no ano do jubileu? Quando aquela trombeta era tocada, o homem estava com a sua enxada no campo, contando as horas, e de repente ele ouvia o som daquela trombeta. Ele nem pegava aquela enxada para levar para casa, lá mesmo ele jogava a enxada. E o homem dizia: rapaz, termina, ainda faltam 2 metros. Não, agora eu vou voltar para minha casa, eu vou receber de volta os meus bens, eu vou para minha família, eu agora sou livre. Quantos de nós não tínhamos projeto ainda no mundo para realizar? Ainda queria terminar um pouquinho mais. A palavra chegou e nos libertou, e nos tirou de uma vez e nos colocou aqui nesta boa terra, terra que mana leite e mel. Aleluias, glória a Deus. É certo que quando nós estamos perto de a Bíblia chama de misto de gente, mistura de gente, aquele povo que gostava de ser peculiar, diferente, mas não queria ser exclusivo. Quando Moisés foi sair, eles saíram também. Acompanha esse povo, rapaz. Só que a dieta de Deus no deserto eles não aguentaram. E eles começaram a falar: não é possível, de novo, só isso, só isso. E toda a congregação chamou o maná de vil. Esta palavra, ela pode soar uma vez tão repetitiva, tão cansativa, e nós começamos a desejar, ter apetites estranhos e lembrar daquele velho tempo. Mas se você tiver esse desejo, é hora de se curar dele, é hora de se libertar dele, porque a Bíblia diz no Salmo 105 que o povo tanto pediu que Deus deu o que eles queriam. Pediram carne e Deus deu o que eles pediam, mas lhes definhou a alma. Tem coisas que Deus nos dá para nos prejudicar. Não é bênção para mim nem para você. Então, irmãos, vamos aceitar a dieta de Deus. Vamos nos conformar com o que Deus estabeleceu para nós. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Primeiro, agrade-se dEle. Se Deus for o mais importante para você, as outras coisas no seu devido tempo virão. Amém? Glória a Deus. Agora, irmãos, quando você compra um relógio de ouro, você põe no bolso, você põe na bolsa ou você põe no pulso? Quando você tem uma aliança de ouro, você põe no dedo, não é verdade? Todos nós queremos mostrar. Se é de ouro, se é joia rara, se é caro, qual a importância de eu guardar lá num cofre? Quero mostrar. Mas o ouro do tabernáculo estava escondido, estava dentro de uma cortina de 5 por 5 à prova de som.
Quando o sumo sacerdote entrava uma vez no ano ali, ele não ouvia mais nem o barulho que estava lá fora. O mundo exterior não existia mais para ele. E ele nem mesmo podia se deliciar de olhar a beleza daquele ouro, porque ali ele estava até com os olhos fechados, andando por fé. Deus olha para você e vê que você é um vaso de barro. Tu és pó e ao pó tornarás. Mas dentro deste vaso de barro ele colocou tesouros. Ele colocou o Espírito Santo. Quando alguém olhar o véu, não deixa ver o que está dentro de você. Vê pele de texugo, vê pele de cabras, mas aí dentro tem o Espírito Santo. Aí dentro tem ouro refinado, que não é para o mundo ver, não é para o mundo aplaudir, é para Deus. Para Deus. Por isso que o nosso culto é diferente. Por isso que o nosso louvor é diferente. É por isso que um cantor evangélico um dia se zangou e disse: entre eles eu sou o melhor. Cantar entre evangélicos é como bater em bêbado. Ninguém canta nada. Sim, porque a visão dele não era a visão de um homem espiritual. Ele estava se comparando com Roberto Carlos, com Elvis Presley, com Michael Jackson. Ele não estava se comparando com Asaf. Ele não estava se comparando com aqueles homens de Aduntum que louvavam a Deus no templo, não. Porque aquele louvor não era para aplauso do homem. Aquele louvor é para cheiro suave às narinas de Deus. Aleluias. É o que Deus quer fazer comigo e com você. Nós temos que ter uma outra visão, uma outra percepção da realidade, que é totalmente oposta daquilo que as pessoas estão vendo aí. Louvado seja Deus. Nós somos santuário de Deus, irmãos. Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus habitava sobre o povo. Veio Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Deus tabernaculando em carne humana. E durante 33 anos, andando entre os homens, era Deus conosco. Era Deus conosco. E ele disse: olha, aqueles que creem em mim farão tudo que eu fiz e maiores obras do que estas farão. Quantas vezes eu fiquei perguntando: como, Senhor, poderíamos fazer obra maior do que aquela que Jesus fez? Irmãos, Deus habitar em Jesus não era difícil. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo sem sexo, sem participação masculina, no ventre de uma virgem. Ele era santo, nunca pecou. Então Deus habitava corporalmente toda a plenitude em Jesus. A grandeza, o maior milagre da Bíblia é Deus habitar em você, é Deus habitar em mim. Mentiroso, rancoroso, invejoso, cobiçoso, Deus habitar em mim é o maior milagre. Por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: Cristo em vós é a esperança da glória. Este é o maior milagre. Deus outra vez em carne humana, habitando com os homens. Jesus entrou no templo e muitas vezes viu um homem aleijado no templo. Aquele homem olhava para Jesus, Jesus não fazia nada. Tantas vezes Jesus foi ali, quando olhou aquele homem não o curou, porque ele estava dizendo: virá o tempo. Quando Jesus ressuscita, Deus vem habitar na igreja. Porque você sabe, o Espírito Santo é uma veste. Os discípulos estavam eufóricos por verem Jesus ressuscitado. Por eles até começariam a pregar no dia seguinte. E ele disse: não, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. O Espírito Santo é uma veste. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí vocês podem evangelizar.
Pedro e João estão entrando no templo e está aquele aleijado que Jesus vira ele tantas vezes. E ele pede uma esmola. E eles dizem: não temos prata nem ouro, mas o que temos isto te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem levantou-se e andou. Para provar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tudo quanto os discípulos disseram, diz a Bíblia, o Espírito Santo confirmou com os sinais que fazia. O Espírito Santo quer nos elevar a este patamar, irmãos. Ele quer nos elevar a este patamar. Quando o último eleito entrar, quando o último escolhido ouvir a voz, nós vamos para o último capítulo de Êxodo. Quando Moisés colocou a última peça do tabernáculo, quando os sacerdotes entraram com a arca no templo do Salomão, então a glória da Shekinah entrou naquele ambiente, de maneira que nem os sacerdotes puderam se colocar em pé. Virá um dia, quando a glória de Deus outra vez virá sobre a igreja, e nós não confiaremos mais em nada que é do homem. A igreja não precisa de político, a igreja não precisa de empresários, a igreja não precisa da justiça. Pelo contrário, perseguida pela justiça, ela ainda prosperará. Porque nós vamos depender como aquela igreja alfa, e nós somos a igreja ômega, a igreja do último dia. Vamos viver na mesma fé e no mesmo espírito que eles. Julgai entre vós mesmos se é lícito obedecer a Deus ou aos homens. Esse mundo que está caindo aos pedaços, que para muita gente eles chamam de civilização, hoje só se fala em direitos humanos, mas violenta a nossa alma. O irmão Amorim me emprestava revistas da Chamada da Meia-Noite, do Vimalgo, e numa dessas revistas eu li um artigo do Vimalgo, e ele dizia que o verdadeiro salvo, ele anda quando ele sai de casa e ele sente uma pressão na atmosfera. Tudo é pesado. Ele é como um peixe da água salgada, que estando na água salgada ele não fica salgado. Assim é o crente neste mundo de pecado. Ele está angustiado, ele está clamando por justiça, ele não está feliz. Mas ele é que é o sabor desse mundo, é a luz deste mundo e o sal deste mundo. Nós temos que fazer a diferença aqui, irmãos. Nós não estamos aqui por outro motivo que não para fazer a diferença. E Deus está aguardando que o último eleito ouça esta mensagem e entre na arca. Porque quando ele entrar, a porta da arca vai se fechar. Com o arrebatamento da igreja, não. Não é com o arrebatamento da igreja, não. A porta vai se fechar em plena grande tribulação. E aí você vai para o livro do Apocalipse, quando Deus fala: quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é justo, continue praticando a justiça. E quem é sujo, suje-se mais ainda, porque o tempo está cumprido. Virá o tempo em que esta palavra não produzirá mais arrependimento em ninguém. Ela servirá só para juízo. Mas eu e você hoje podemos aproveitá-la, porque é a mensagem de graça. Deus está falando porque Ele quer nos preparar. O Espírito Santo ainda está lapidando estas pedras, está nos colocando sobre a pedra angular, a pedra fundamental, que é Jesus Cristo. Mas quando a pedra de coroa for colocada em cima, então não haverá mais porta para ninguém entrar. Agora hoje é o dia da misericórdia. Hoje é o dia da graça, em que eu e você, como Abigail, aquela ex-mulher de Nabal, que o seu marido negara pão a Davi, e ele diz: faça-me o Senhor o que quiser, se hoje eu não matar Nabal. Mas ela se ajoelha e intercede, e ele diz: tão certo como vive o Senhor, não fosse por tua causa, hoje eu mataria Nabal e derramaria sangue. A igreja é o trono de misericórdia. Ore pelo seu filho, ore pela sua esposa, ore pela sua família, ore pela sua nação, ore por quem você ama, porque o trono de misericórdia está na noiva, e a sua oração Deus está ouvindo. Amém? Deus ainda está ouvindo a nossa oração. Irmãos, Deus ama mais você do que qualquer anjo que Ele já criou. Os anjos não sentem amor,
Anjo não sabe o que é amor. Deus diz mata, e eles matam. Anjo não intercede por ninguém. Quando no Velho Testamento Jesus Cristo era o anjo do Senhor, leia a sua Bíblia, Deus diz para Moisés: eu não irei contigo, com esse povo não dá para andar, não posso ir. Moisés se coloca entre o povo e Deus. Deus diz: Moisés, deixa eu destruir esse povo, que de ti eu vou fazer uma nação maior. Ele: não, Senhor, tua reputação, Senhor. Olha, os egípcios vão dizer que tu teve poder para tirar, não teve poder para introduzir na terra. Vão falar mal de ti. E tua palavra, tu não juraste a Abraão, Isaac e Jacó que daria essa terra a eles? Como é que vai ficar a tua palavra agora? Mas se mesmo assim tu ainda quiseres, me mata e me risca do teu livro, eu não quero estar lá sem eles. Ele era o trono da misericórdia. Ele era o intercessor. E Deus gostou. Deus amou aquela posição. Ele disse: tudo bem, o anjo da minha presença irá convosco, mas não perdoará as vossas transgressões, porque anjo não tem misericórdia. Por isso que Jesus Cristo se humanizou, e agora o escritor aos Hebreus diz: nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Ó, Senhor, menti, me perdoa. Eu roubei, Senhor, peguei aquela caneta do trabalho, sei que não devia, eu vou devolver, mas me perdoa. Perdoa, filho. Eu estive aí, eu sei o que é isso. Eu posso compreender você. É Deus na pele de um homem, entendendo você. Por isso que você pode cultuar a Deus com a consciência limpa. Porque esta mentira, este roubo, tudo isto foi depositado na conta dele, e ele pagou completamente o preço. Aleluias. Quando nós vamos orar, Satanás quer colocar na sua cabeça o passado. Quando você vai cantar, o diabo quer colocar. Quando você vai pregar, quer colocar. Mas a Bíblia diz que ele apaga as nossas transgressões. E dos seus pecados não me lembrarei mais. E hoje, você, diferente de qualquer anjo, tem o DNA de Deus. O DNA está no sangue. O sangue de Jesus foi injetado em nós. O sangue do Filho de Deus corre nas nossas almas. Nós hoje somos família dele. Um dia, caminhando para o jardim, ele disse: vocês eram servos, mas agora vocês são meus amigos. Depois da ressurreição, ele diz: Maria, diz lá para os meus amigos que agora eles são meus irmãos. Eles são minha família. Você é irmão de Jesus, ele é o primogênito. Porque a Bíblia diz em Romanos 8: aos que de antemão conheceu, a estes predestinou; aos que predestinou, a estes justificou; e aos que justificou, a estes glorificou, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós somos a família de Jesus, o Santíssimo, o lugar onde habita a presença dele. Mas onde Deus estava no Santíssimo? Ele estava na Arca da Aliança, em 2 tábuas de pedra. Deus está em sua palavra. A palavra falada é a semente original. Eu e você nascemos de novo pela palavra. Foi ela que nos regenerou. Não é o credo de uma religião que nos fez ser o que nós somos. É porque dentro de você havia o óvulo da fé. E quando a semente, o sêmen da palavra caiu nos teus ouvidos, nós nascemos por ouvir a palavra. Neste dia, você não se tornou filho de Deus. Foi manifestado que você era desde toda a eternidade. Apenas foi manifestado. E a Bíblia diz que toda a natureza geme e angústia aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Quando você vem aqui e confessa Jesus, manifesta-se mais um filho de Deus. E a natureza está aguardando. Quando o último se manifestar, a trombeta soará. Os mortos, todos eles que estão no paraíso, estão aguardando a entrada do último. Quando ele entrar,
nós veremos os nossos mortos ressuscitados. E aí o maior de todos os cultos acontecerá. E nós participaremos da maior de todas as ceias do universo. Quando não mais um homem, mas o próprio Jesus servirá para nós a ceia. Aleluias! Glória a Deus. Que Deus nos guarde. Que Deus nos abençoe no seu amor.